Bom, olá, meu nome é Pedro Henrique, sou aluno do terceiro ano do Colégio da Imaculada Conceição e hoje, junto com os alunos Caio e Gabriela, vou apresentar sobre a grande guerra entre armas e germes, da gripe espanhola à Covid-19, mostrando vários tópicos que explicarão sobre as doenças e seus contextos históricos. O primeiro tópico será o livro utilizado como objeto de estudo, A Bailarina da Morte, uma obra da escritora Lilian Schwartz e Heloíse Murgel. O livro tem esse nome pois fala sobre a gripe espanhola, uma doença que assolou o mundo em 1918. Essa doença tinha como causa desconhecida, porém sintomas variavam muito e sua alta taxa de propagação fez com que ficasse conhecida como gripe bailarina. E o livro revela a trágica semelhança com a Covid-19 e, a partir de um vasto acervo de fontes e imagens da época, as escritoras recriavam o cotidiano da vida e da morte durante o reinado de terror da gripe bailarina, sendo assim uma das maiores pandemias da história. Essa gripe surgiu no contexto histórico em que a Europa passava por um período bem conturbado, onde os países da Europa acabavam de sair da Primeira Guerra Mundial e se encontravam destruturados e as condições da população eram precárias. E haviam poucos cuidados com saneamento básico e controle de doenças. E por se tratar de uma mutação particularmente letal do vírus H1N1, se tornou responsável pela morte de cerca de 50 milhões no mundo inteiro. Nesse mesmo contexto, no final da guerra, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar a moral dos soldados e não criar pânico na população. E também tem que passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas e em grande parte dos países da Europa. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade de falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo inteiro, e a pandemia passou a ser nomeada de gripe espanhola. É importante ressaltar também que desenganar o nome de uma doença com o nome de algum inimigo ou de estrangeiros é algo que se repetiu ao longo da história. Como foi dito anteriormente, no caso da gripe espanhola, e podemos ver também com a atualmente Covid-19, né? A partir do momento em que a doença ficou popularmente conhecida como um vírus chinês, por conta da suposição dele ter começado na China. E a partir dessa premissa, foi possível notar um aumento da xenofobia contra indivíduos de origem oriental ou que possuíam feições parecidas com indivíduos chineses. Tiveram até alguns casos de pessoas, inclusive no Brasil, que relataram sofrer uma grande repressão, principalmente no auge da pandemia, por conta desse preconceito que as pessoas tinham baseado na doença da Covid-19, que supostamente teria começado em um mercado da China, né? Um mercado de Wuhan. E, inclusive, falando nisso, vale ressaltar uma notícia que saiu da BBC News a respeito de um relatório realizado por pesquisadores, um relatório atual, para tentar descobrir a origem do vírus. E chegou-se a uma conclusão de que várias amostras que parecem ser positivas foram detectadas antes do primeiro caso em Wuhan, sugerindo que o vírus pode ter circulado em outros países antes. Mas ainda não tem nada certo sobre as origens da Covid-19. Além das semelhanças entre as origens das nomenclaturas das doenças, é possível traçar também diversos paralelos e semelhanças em relação às duas pandemias. Primeiramente, nas duas pandemias ocorria um processo de negação por parte da mídia e da própria população no que diz respeito ao vírus chegar ao Brasil, né? As pessoas achavam que o vírus, em 1918, iria ficar somente na Europa e que dificilmente ela viria para cá. E foi uma coisa que aconteceu aqui também no Brasil, né? Quando apareciam nos noticiários e nos jornais de que havia uma doença desconhecida se espalhando pelo mundo, a população, né, não achava, não confiava de que algum dia ela iria se espalhar aqui no Brasil também e se tornar um caos que se tornou, né? E, bom, nós sabemos que, infelizmente, essa doença chegou ao território brasileiro.
E outra semelhança, né, que é muito importante foi que assim que eles chegaram, que ambos os vírus chegaram no território brasileiro, ambos se espalharam da mesma forma geograficamente. A doença atacou primeiro o litoral e depois começou a se espalhar para o interior. E porque no caso da gripe espanhola, ela chegou de barco, né? E do coronavírus chegou no litoral de avião. E ambos começaram lá e foram se interiorizando. E também uma infelicidade nas duas pandemias foi que quando esses vírus chegaram em Manaus, eles chegaram com muita força e trouxeram um número consideravelmente alto em relação às demais regiões do território brasileiro. Tiveram uma fatalidade e um grau de contaminação muito maior em relação a outros estados. Então, Manaus, atualmente, nós sabemos, um cenário que foi presenciado atualmente com a falta de oxigênio naquelas regiões e todas as fatalidades que foram noticiadas, atualmente. E, bom, no decorrer das pandemias, a discrepância entre os tratamentos que as pessoas receberam, em relação às mais favorecidas da sociedade e as pessoas que estão mais à margem da sociedade, é absurda a discrepância dos tratamentos, Nós vemos muitas pessoas morrendo nas filas dos hospitais do SUS, enquanto outras recebem um tratamento extremamente cauteloso e diferente em hospitais particulares. Então, a pandemia também mostrou a imensa desigualdade social que é a realidade do Brasil, E estatisticamente falando, a população que mora nas periferias atualmente é grande parte negra e, portanto, morre mais, Pois, geograficamente, estatisticamente, os dados mostram que as pessoas da periferia sofrem muito mais com a letalidade do vírus da Covid-19, E esse também, a parte racial da doença, é também um cenário bem parecido com o de 1918, que era evidente que a maioria sofrendo nas filas dos hospitais eram ex-escravizados e negros. Então, a gente vê que, mesmo com o passar do tempo, essa ainda é uma triste realidade que o Brasil encara, E vale ressaltar também que grande parcela indígena foi quase dizimada por ambos os vírus, Foi outra parcela da população que, infelizmente, foi muito afetada por ambos os vírus, atualmente e na gripe espanhola de 18. E ao decorrer das pandemias foi possível perceber a propagação de diversas teorias de conspiração, no que diz respeito a remédios que supostamente curariam o vírus. Um exemplo é a atual e famosa cloroquina, um remédio que não tem nenhum embasamento científico sobre sua eficácia. E igualmente aconteceu em 1918 com o sal de quinino e a cloroquinina. Muitos remédios também, inclusive, como xaropes e receitas caseiras, foram aderidos pela população. Remédios indicados para outras doenças também. E sabemos que atualmente isso continua acontecendo. Os xaropes começaram a vender muito, vitamina C, houve uma propaganda em massa relacionada a esse tipo de medicamento com a chegada do coronavírus. E outro ponto super importante foi a politização da pandemia. A politização da pandemia é uma questão que deveria ser de saúde pública, se tornou uma questão política, tanto em 1918 quanto atualmente. Muitos dados de mortes e contágio das pandemias foram censurados, além de discursos negligentes acerca da real situação, numa tentativa dos políticos manter a sua popularidade para futuras eleições e evitar problemas nas campanhas políticas. Então, acabou se tornando um problema político, As pessoas colocando
seus discursos políticos, seus ideais, acima da saúde das pessoas, da saúde mundial, né? O que é um cenário bem triste, atualmente quanto antigamente. São muitas as semelhanças que podemos traçar entre as duas pandemias, mas nem tudo que ocorreu foi igual. Tivemos algumas divergências importantes entre elas, começando pelo fato de que a gripe de 1918 veio de barco. Um navio chamado Demerara chegou no Brasil, trazendo consigo dezenas de pessoas contaminadas pela gripe bailarina. E então, o barco ficou conhecido como Navio da Morte, diferentemente do vírus do Covid-19, que chegou ao Brasil de avião. Outro fator muito importante foi como o Brasil aderiu aos protocolos e como os chefes de Estado se comportaram diante das pandemias nos dois períodos da história. Quando a gripe bailarina chegou ao Brasil, foi indicado que se seguissem alguns protocolos para realizar o combate à doença, como, por exemplo, usar máscaras para diminuir o risco do contágio. A população foi um pouco negacionista em relação a isso, assim como atualmente, utilizando as máscaras de forma ineficaz ou simplesmente negando a necessidade de tal. Mas em nenhum momento se viu líderes de Estado aderindo ao negacionismo como reação ao vírus, diferentemente do que é visto hoje em dia. Hoje vemos líderes de Estado indicando o uso de medicamentos sem nenhuma comprovação científica, induzindo a população a ir contra as indicações dadas por organizações internacionais, como a OMS, e inclusive fazendo piadas em pouco caso da doença e suas vítimas. Postura essa que inclusive gerou um grande descontentamento na população e revolta. Agora sobre a conduta da mídia na cobertura dessas pandemias. Tanto em 1918 quanto em 2020, os jornais evitaram o negacionismo governamental no que diz respeito à letalidade da doença. Em 1918, os dados dos jornais eram censurados e eles também faziam uma lista onde eles homenageavam as vítimas da doença. Apesar de serem censurados, os jornalistas a todo momento denunciavam essa censura por meio de tirinhas ou colunas no jornal. Já em 2020, o Ministério da Saúde tenta maquiar os dados do Covid-19 para que a população não fique tão preocupada com a doença. Agora sobre a importância dos protocolos sanitários no combate das pandemias. O uso de máscara é muito importante, pois o vírus é transmitido pelo ar, e a máscara impede a passagem de gotículas que transmitem o vírus. O distanciamento social dificulta a transmissão do vírus, uma vez que ele se propaga por meio do contato e interação social. E a higiene é importante, pois o vírus sobrevive nas superfícies durante muito tempo, o que pode aumentar a sua transmissionalidade. Então é muito importante que a gente passe álcool no que a gente compra, nas nossas mãos, e assim que a gente volta da rua.